Meus alunos, minhas alunas, nós vamos começar agora a falar de um autor, extremamente importante para aquilo que a gente chama de Estado de Direito, um iluminista francês nomeado Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e morreu em 1778. Rousseau é uma figura incontornável na filosofia, né? E, assim, apresenta uns aspectos interessantes. Uma hora ele parece, assim, deixar algumas deixas para o socialismo, mas, na verdade, ele é um grande defensor do liberalismo, né? O liberalismo, sobretudo, moral, liberalismo também político. E a gente não podia passar esse curso do direito sem falar sobre ele. Por quê? Porque nós devemos ao Rousseau a questão da soberania popular, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que se nós hoje temos um título de eleitor, isso se deve ao Rousseau. No livro dele, que a gente vai ler um capítulo depois dessas apresentações da doutrina dele de uma forma geral, nós vamos ler o Contrato Social, só o primeiro livro. Vocês já vão perceber ali que ele faz uma defesa intransigente da liberdade humana, da liberdade individual. Então, para esses tempos nossos, meio bicudos, né, de um certo ódio à democracia que a gente tem visto no mundo, o Rousseau é sempre um autor para ser lembrado, para ser lido, né, porque ele, juntamente com John Locke, com Montesquieu, Voltaire, Diderot, Immanuel Kant, tantos outros, eles compuseram para nós o que nós chamamos de Estado de Direito, né, com garantia das liberdades civis, dos direitos civis. Então ele tem uma extrema importância para nós. E eu quero, nessa sequência de vídeo, que vão compor aí uma playlist para vocês, apresentar a doutrina dele de uma forma geral, e depois fazer uma leitura dirigida com vocês desse texto que selecionei para vocês, né, que é o primeiro livro aí do Contrato Social. Certo? Então, o Rousseau, ele é uma figura ímpar dentro do iluminismo, né, justamente por suas posturas que contrariam tanto o espírito capitalista de propriedade, é a parte que eu dizia para vocês, que às vezes ele parece ser socialista, né, mas não se deixe enganar, quanto o programa de exaltação da razão. É sabido que o iluminismo coloca todas as fichas na razão humana. Tudo que deve fundamentar política, moralmente, também sobre questões do conhecimento, isso é feito única e exclusivamente pela razão humana, né? Então, o iluminismo, ele coloca a razão como a coisa prioritária, né? E ele é considerado também o pai do romantismo, né? O movimento romântico tem múltiplas faces, né? Desde a face revolucionária, desde a face, por exemplo, de um individualismo bem exacerbado, e Rousseau vai ter uma obra nesse sentido, que é o Devaneios do Caminhante Solitário, e também com a doutrina do bom selvagem, né? O Rousseau é o primeiro filósofo assim, a colocar o selvagem como paradigma do homem, né, de recuperação do homem. Ele considera a cidade como um fácil corruptor do caráter das pessoas. Então ele vai advogar o retorno à natureza para a gente recobrar aquela pureza original, né, que todo ser humano teria enquanto fosse criança. Tá? E a seu respeito, afirmam os seus críticos, né, que teria sido a cabeça da Revolução Francesa, da qual Robespierre seria apenas a mão executora. De fato,
Tanto John Locke quanto Rousseau, Montesquieu, eles são inspiradores de uma ordem política em que o rei não seria mais um rei absoluto, arbitrário, mas que todo o poder devesse emanar do povo. O povo é quem escolhe o seu dirigente, o seu governante, podendo inclusive demiti-lo depois, se ele não corresponder às expectativas que o povo colocou na pessoa dele para o governo. Mas também o Rousseau é uma personalidade, e aqui ele é causa também do movimento romântico, que sempre esteve em tensão com o mundo. Isso também por causa da sua pobreza. Ele era um filósofo que não era rico. Muitas vezes ele dependia, como muitos filósofos na época, de subvenção do Estado, ou então de apoio de um mecenas, ou do próprio rei, para eles produzirem o que produziram. O Rousseau era músico, e ganhava a vida copiando partituras musicais. E, às vezes, também ele concorria a prêmios literários. Tem um discurso dele sobre as ciências e as artes, em que ele concorreu e ganhou. Mas, tirando isso, ele vivia quase sempre na miséria, o Rousseau. Além disso, ele se casou, teve 5 filhos, e a pobreza dele fez com que o Estado interferisse na família dele e tirasse a guarda dos filhos dele. Ele vai, depois num livro dele chamado Confissões, ele vai dizer que o filho mais velho dele nunca mais pôde reencontrar. Então ele é alguém que experimenta na própria vida a extrema desigualdade do mundo, desigualdade econômica mesmo. Então ele estava sempre em tensão com o mundo em relação a isso, porque os indivíduos estão no mundo sob determinadas condições. Alguns em condições mais ou menos, outros em condições privilegiadas, que são poucos, e a maioria em condições de pobreza ou então de extrema pobreza. E o Rousseau pertence, assim como Sócrates, ao rol daqueles filósofos que fazem a filosofia a um preço muito alto, se dedicam à escrita sem poder viver disso propriamente, como acontece hoje também com a maior parte dos escritores aqui no Brasil. Dos autores brasileiros que vivem da própria literatura, única e exclusivamente delas, a gente só teve o Jorge Amado e o Paulo Coelho. Recentemente, um autor que eu pesquiso no doutorado, que é o Cristóvão Teza, ele foi professor universitário por um bom tempo, depois ele se demitiu para poder escrever, dizendo ele que ganharia a vida com isso. Não sei se isso é possível a ele, mas o fato é de que hoje ele só se dedica à escrita. Então ele foi pai de 5 filhos, e ele perde estes filhos para a custódia do Estado, o que é também uma contradição na vida dele. Porque o Rousseau, ele é assim um marco também na questão da educação. Ele escreveu um romance dizendo como é que a gente tem que educar uma criança. E eu queria deter um pouco nesse assunto, porque o Rousseau, antes do Rousseau, pedagogicamente, na questão da educação, a gente só falava de ensino. Então, quase todas as questões estavam focadas naquele que ensina, seja ele o professor, o mestre, o preceptor, e nos conteúdos que a gente deveria repassar a uma criança, a um aluno. O Rousseau, ele revoluciona isso, porque ele coloca todas as questões na aprendizagem, ou seja, na pessoa do aluno, daquele que aprende. O Rousseau tinha nascido em Genebra, na Suíça. Coincidentemente,
né, uns séculos mais tarde, em Genebra também nasce o Jean Piaget, que é um psicólogo que vai estudar o fenômeno da aprendizagem numa criança, né, com toda a escrita dele, falando dos estágios que deve ter a criança. O Rousseau foi o pontapé inicial disso. Né? Eu aprendi do Paulo Guiraldelli, um filósofo brasileiro que mora em São Paulo, né, ele dizendo que o Rousseau, ele faz uma coisa na filosofia que até então a filosofia não tinha se dado conta. Ele vê dignidade na criança. Né? Até o Rousseau, né? Por exemplo, no Descartes, né? Em Agostinho, em Platão, né? Enfim, para os grandes filósofos, até o Rousseau, a criança era um ser maldito. A criança não era um ser assim bem quisto. Né? Por exemplo, o Descartes vai dizer que a maior parte dos nossos preconceitos foi porque a gente nasceu criança e não aprendemos ali, nós não nascemos, né, com a experiência, né, dos conhecimentos. Então é nesta fase em que a criança não sabe nada, que vai sabendo, que ela vai recepcionando tudo quanto é forma de preconceito e que ela vai levar o resto da vida para extirpar esses preconceitos. Então a criança devia ser negada, toda a educação é uma negação da criança. O Rousseau modifica isso, felizmente. Ele vai dizer que a criança é paradigma do homem, que a criança porta uma inocência que nós perdemos à medida em que a gente cresce. E que a criança, sim, é que é pura, é que é livre de preconceitos. Os homens, à medida que vão caminhando com seus interesses, com seus afazeres cotidianos da vida, é que vão juntando os cacos de todos os preconceitos e construindo um castelo dentro de si. Então, o Rousseau tem esse condão, né, de colocar a criança no centro do processo de conhecimento. A partir dele, então, a gente pode falar num processo de ensino e aprendizagem, que até pouco tempo era isso que se usava, esses dois binômios aqui na educação, como fórmula, né? Ensino-aprendizagem. Hoje, com as modas pedagógicas, tem tantas outras palavras que as pessoas vão inventando, mas, no contexto geral, essas duas coisas são praticamente a essência de toda a pedagogia, de toda a educação. Certo? Então, apesar, né, desse fracasso pessoal na família, de perder os filhos, ele é dono de uma teoria sobre a educação que depois ficou também incontornável. Né? Que a gente tem, de um lado, uma educação tradicional e, de um lado, uma educação liberal, né, que sempre prioriza a criança. E o Rousseau é pai deste programa, certo? Na obra dele, eu queria falar de algumas obras dele. Né? Esses dois volumes aqui são chamados de As Confissões, certo? Eu encontrei esses livros aqui num sebo lá de Goiânia, aqui, ó, As Confissões. Na verdade, o Rousseau aqui, ele está se inspirando num livro do Santo Agostinho, que é um livro de filosofia e mistura biografia, que mostra a trajetória daquele filósofo antigo, né, de como ele foi procurando a verdade até encontrar o cristianismo, depois se converte, né, toda assim a existência dele até chegar aos 30 e poucos anos, né, conhecer os evangelhos, e depois passar uma vida dedicada ao serviço de Deus. Esse é o Santo Agostinho. Esse livro é escrito em primeira pessoa. É um livro de orações em que ele escreve falando com Deus. E o Rousseau, a seu tempo, também faz algo parecido. Né? As Confissões. Né? Tem o volume 1 e o volume 2. Né? E esses livros, esse livro propriamente, ele tem um detalhe rico. Né? Ele
Ele foi traduzido no Brasil, né? Era a editora Atena, que já não existe mais. Ele foi traduzido por alguém nada mais, nada menos do que a escritora Raquel de Queiroz, né? A tradução é dela, né? Desculpe, está caindo aqui o fone. A tradução é dela, então isso tem toda também um charme, né, no livro dele. Para vocês verem como ele era lido, né? Ele é uma referência para os literatos. Ele também, o Rousseau, era literato, né? Ele escreve romances também. Então esses dois volumes aqui são as confissões do Rousseau, né? E aqui nos slides ele diz assim, em sua obra Confissões, faz questão de relatar suas experiências, bem como também os vícios. Exatamente como faz o Santo Agostinho lá nas confissões dele também, né? O Santo Agostinho estava lá em 530 a.C. E o Rousseau está aqui no século XVIII. Tem outras obras dele, né? Aqui na coleção dos Pensadores, né? O volume 24 é dedicado a ele, só a Rousseau, né? Aqui, nesse livro azul aqui. Aqui tem 4 obras dele. A primeira é o do contrato social, que ensina. Tá? Esse que a gente vai ler um capítulo, né? Um livro. Depois tem um ensaio sobre a origem das línguas. Veja que eles são versados em várias coisas. Ele também tomava parte no movimento da enciclopédia, então muitas coisas ele recebia por encomenda para escrever para as enciclopédias lá sob presidência de Diderot. E tem discurso sobre as ciências e as artes, esse com o qual ele ganhou um prêmio. E tem aqui um livro de capital importância, que um dia, se vocês puderem, coloquem aí na lista para lerem. Dá umas 30 páginas, mais ou menos, que é Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Repito, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Este livro aqui, ele adianta muita coisa. Nós vamos falar dele mais para frente, né? Praticamente ele lança as bases da ética que o Kant vai desenvolver mais tarde. E lança também assim uma sementinha do que é o existencialismo do Jean-Paul Sartre, né, do Heidegger e do Kierkegaard, né, dizendo que o ser humano ele é um ser diferente na natureza, né? Ele é um ser aberto, né? A educação dele nunca termina, né? Ele é movido por um ensejo de perfectibilidade, por isso o homem nunca nasce pronto, né? E isso é a grande diferença entre o homem e os animais, mas eu vou falar disso mais à frente, tá certo? Então essas são as obras dele. E também ele tem um livro sobre a educação, é este aqui, o Emílio. É um romance, é um livro de 700 e poucas páginas, né? 710 páginas propriamente, 711. Esse livro tem na biblioteca da Unirg, né? É um clássico isso aqui, né? O que é o Emílio? O Emílio é a história da educação de um menino que recebe esse nome Emílio, né? A proposta do preceptor, que é um personagem que está aqui e que está falando com o leitor, é assim: me dei um menino assim que ele nascer, né? No nascimento dele, né, me entregue aos meus cuidados. Eu vou levar este menino para uma casa de campo, ou seja, para a roça, para o campo, e lá eu vou educá-lo até os 21 anos de idade. Vou educá-lo como deve ser a educação de toda criança, livre dos vícios da cidade, livre das falsidades dos homens. Quero formá-lo de tal jeito em que ele, depois retornando para a sociedade, ele tenha a maior probabilidade de não se corromper. É neste livro aqui que o Rousseau diz que o homem nasce livre,
nasce bom, mas sai das mãos de Deus, né, de uma forma pura, perfeita, mas que a sociedade, à medida em que vai atuando sobre esse indivíduo, só faz corrompê-lo. Então é preciso, num primeiro momento, salvar, né, ou seja, colocar a criança a salvo de uma educação social. A educação tem que ser particularizada e especializada neste sentido. Então ele leva esse menino, é uma educação que vocês vão perceber que não é livresca, ele prefere que a natureza seja um livro para essa criança, que ela seja experimentada em todos os saberes, mas não se coloca livro na mão da criança. A primeira vez que o Emílio vai ter um livro em mãos é aos 12 anos. Então o Rousseau é contrário a todo esse programa de pais que acham que colocar o filho mais cedo lá na pré-escola, ou colocar lá no ensino médio, no ensino fundamental, ou então com menos de 18 anos colocá-lo na faculdade. O Rousseau não vê isso com bons olhos. Ele diz que a educação tem que ser um pouco mais, tem que se aproveitar esse tempo de criança para uma educação voltada para a natureza, não voltada por livros. Então, isso tudo está aqui no Emílio, né? Se chama Emílio ou da Educação. E o alcance desse livro aqui é enorme. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o escritor Monteiro Lobato, ao fazer, né, ao inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, colocou como personagem lá uma boneca, a qual ele deu o nome de Emília. Emília no sentido do Emílio aqui, em homenagem a esse Emílio do Rousseau, que o Lobato ele conhecia muito bem o Rousseau. Né? Muitos literatos leem filosofia genuinamente, né? Então fazem essa distinção aos filósofos. Né? E também tem um outro livro dele, que não está aqui em mãos, mas eu tenho aqui em casa, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário. Esse livro mostra aí um sujeito, né, solitário, caminhando, pensando, angustiado, né, e esse passa a ser um tipo de personalidade romântica. Não só isso, mas também faz parte do movimento romântico. E o Emílio também escreve um romance chamado A Nova Heloísa. Né? Trata-se do primeiro romance, né, de caráter burguês mesmo, da literatura universal, em que a gente vai ter uma triangulação amorosa, ou seja, uma mulher e dois homens. Né? Quem que é Heloísa? Da onde que o Rousseau pegou esse nome Heloísa? Heloísa, na verdade, foi uma pretendida esposa de um filósofo lá da escolástica medieval, o Pedro Abelard, que vocês podem ver num filme chamado Em Nome de Deus. Heloísa se apaixona por um professor de filosofia. Ela também era filósofa, gostava demais de filosofia e acabou se apaixonando pelo professor. Se casam escondidos, porque tinha um tio, o professor lá, o Abelard, era pobre, não tinha dotes para dar, então ela tinha a oposição do tio dela, que cuidava da guarda dela. E ela resolve, então, fugir e casar com ele, mas no retorno deles para Paris, ele dava aula na Sorbonne, esse tio pede para umas pessoas castrar o Abelard. E ele é castrado de fato. E aí, é claro, ele não podia casar-se mais. Mas ele já tinha engravidado a Heloísa, ela acaba dando à luz a um filho, que vai se chamar Astrolábio, que depois fica com o pai, depois que acontece o incidente que aconteceu da castração, ele resolve fundar um mosteiro, um convento, ela também vai para um convento e o filho fica com ele. Então,
Quem conta essa história é o próprio Pedro Abelardo, num texto chamado Histórias de Minhas Calamidades. E aqui o Rousseau, ele aproveita do nome dela, né, assim como aproveitou das Confissões de Santo Agostinho, para escrever um romance chamado A Nova Heloísa. Tá? Então ele também é contado entre os literatos. Quem estuda literatura francesa estuda também o Rousseau como literato. Né? Tá certo? Vamos parar por aqui um pouquinho, já já a gente continua.